Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa análise. Se só de ouvir a palavra física já dá aquele frio na espinha pensando na prova do concurso, então pode ficar tranquilo que essa conversa é para quem tá nesse barco. Hoje a gente vai desvendar uns conceitos que podem transformar essa matéria, que todo mundo teme, no seu grande diferencial para ser aprovado. Ah, e antes da gente começar, se este material te ajudar, já deixa aquele like e compartilha com a galera, beleza? Ajuda demais o nosso canal a crescer. Vamos nessa? Olha, essa frase aqui, ela resume perfeitamente o que muita gente sente, não é? Para um monte de gente, a física parece um obstáculo gigante, um verdadeiro iceberg bem no caminho do tão sonhado cargo público. A gente até pensa que se livrou dela na faculdade, mas para algumas carreiras, ela volta com tudo. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito diferente? Pensa comigo, como a maioria dos candidatos ou deixa a física de lado ou tem medo dela, dominar esses conceitos deixa de ser um problema e vira uma vantagem competitiva poderosa. São justamente aqueles pontos que vão separar quem passa de quem fica pelo caminho. Então, beleza. Para a gente começar a construir essa vantagem, precisamos entender a base de tudo na cinemática. E o primeiro conceito, o mais importante de todos, é o de referencial. Absolutamente tudo que a gente vai discutir daqui para frente depende disso. A definição pode parecer um negócio meio formal, né? Mas a ideia é super simples. Um referencial, gente, nada mais é do que um ponto de vista. É responder a pergunta, em relação a que a gente está observando alguma coisa. Sem definir um referencial, qualquer descrição de movimento simplesmente não faz sentido. Para isso ficar bem claro, vamos para um exemplo prático tirado direto do material de estudo. Imaginem só essa cena de perseguição policial. A pergunta parece fácil, qual a velocidade da viatura? Mas a resposta correta, como quase tudo na física, é depende. Depende de qual referencial a gente escolhe. E aqui a gente vê o conceito funcionando na prática. Para alguém que está parado na beira da estrada, que seria o nosso referencial terra, a viatura está sim a 100 km por hora. Agora, para o motorista do carro suspeito, a viatura está se aproximando a apenas 10 km por hora, que é justamente a diferença entre as velocidades dos dois. Ou seja, duas respostas corretas para o mesmo evento. A velocidade é sempre relativa. Vamos seguir em frente e ver como isso se aplica a outros conceitos. A ideia de que alguma coisa está se movendo ou está parada parece absoluta, né? Mas, na verdade, também depende totalmente do nosso ponto de vista. A chave está tudo aqui. Um corpo está em movimento se a posição dele muda em relação a um referencial. E está em repouso se a posição não muda. Sabe o que isso significa? Que o mesmo objeto pode estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo. Alguém sentado num ônibus, por exemplo, está em repouso em relação ao ônibus, mas em movimento em relação à estrada lá fora. Outra distinção que a gente precisa fazer é entre ponto material e corpo extenso. A grande sacada aqui é, o tamanho do objeto faz diferença para o nosso problema ou não? Uma formiga atravessando o campo do Maracanã, por exemplo, é um ponto material. O tamanho dela é irrelevante. Agora, um helicóptero pousando nesse mesmo campo é um corpo extenso. O tamanho dele é fundamental para a análise. E por falar em análise, vamos dar uma pequena pausa aqui. Se esses conceitos estão ajudando a clarear as coisas, imagina só como eles podem ser úteis para outros colegas que também estão nessa batalha dos concursos. Compartilhar conhecimento é sempre uma boa ideia, né? Fortalece todo mundo, né? Exatamente. É como diria o nosso amigo Aderbal, compartilhe agora. Ao compartilhar, a gente ajuda quem recebe o conteúdo e, claro, fortalece imensamente o nosso canal para que a gente continue produzindo mais material de qualidade. Contamos com esse apoio, hein? Bom, de volta ao que interessa, vamos ver agora um último exemplo clássico que amarra tudo isso de forma perfeita, mostrando a importância do referencial, o conceito de trajetória. E vamos usar um cenário bem impactante para isso. A pergunta é bem direta. Um avião está voando em linha reta e solta uma bomba. Qual é o caminho que essa bomba faz até chegar ao chão? Antes de dar qualquer resposta, a gente tem que lembrar da nossa regra de ouro. Em relação a quem? Isso aqui ilustra o ponto principal de forma brilhante. Para alguém que está no solo, a bomba tem a velocidade horizontal do avião mais a queda vertical, o que desenha uma curva, uma parábola. Agora, para o piloto, que tem a mesma velocidade horizontal da bomba, ele só vê ela caindo em uma linha retinha, bem debaixo do avião. Duas trajetórias diferentes para um único evento. Agora que a gente já afirmou bem esses conceitos fundamentais, podemos partir para algo mais prático, mais numérico, que sempre cai em prova: o cálculo da velocidade escalar média.
A velocidade média, de forma bem simples, é a distância total que foi percorrida dividida pelo tempo total que se gastou para percorrer essa distância. A fórmula é essa: Vm igual a ΔS sobre ΔT. Esse delta, para quem não lembra, significa variação. Vamos pegar um exemplo da vida real, uma viagem de carro de Juazeiro do Norte até Fortaleza, lá no Ceará. A distância é de 540 quilômetros e o tempo de viagem foi de 6 horas. É só jogar na fórmula 540 dividido por 6, o que resulta numa velocidade média de 90 quilômetros por hora. Simples e direto ao ponto. Beleza. Então, para a gente fechar, o que a gente precisa levar daqui para garantir aqueles pontos preciosos na prova de física? Então, vamos lá. Um resumo dos pontos cruciais. Primeiro e mais importante de tudo depende do referencial. Essa deve ser sempre a primeira pergunta a se fazer. Segundo, entender os conceitos é muito mais valioso do que só decorar um monte de fórmulas. E por fim, lembrem-se sempre de encarar a física não como um bicho de 7 cabeças, mas como a sua ferramenta estratégica para aprovação. Para fechar com chave de ouro, um desafio. Olhem aí ao redor, onde quer que estejam. Que objetos estão em movimento e quais estão em repouso? Agora tentem mudar o referencial. A tela onde estão vendo isso. Ela está parada em relação a quem? E em movimento em relação a quê? Praticar essa mudança de perspectiva é o melhor treino que existe. Gente, muito obrigado por acompanhar esta análise até aqui. Se você gostou e aprendeu algo novo, por favor, não esquece de deixar o like. É um gesto super rápido que faz uma diferença enorme para o nosso trabalho. E para quem prefere aprender ouvindo ou quer revisar este conteúdo em qualquer lugar, é só seguir o Direito Cast lá no Spotify. A gente tem este e muitos outros materiais disponíveis em formato de áudio. E claro, para ter a experiência completa, com todas as slides, é só nos encontrar no YouTube e também no TikTok, buscando por Direito Cash. A gente se vê na próxima!